Agora vamos falar da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que investiga as irregularidades nas obras da Copa. Deputados estaduais apontam direcionamento em licitações da Arena Pantanal. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo com o deputado estadual Oscar Bezerra, que é o presidente da CPI. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Evânia. Presidente, como a Evânia acabou de colocar aqui agora, na licitação para os projetos da Arena Pantanal, parece que estava tudo bem combinadinho entre as empresas que participaram da licitação? Veja bem, é importante salientar, até para que a gente preserve a questão jurídica da CPI, de repente, qualquer precipitação em já adentrar no mérito de condenação de qualquer pessoa que esteja sendo investigada, de que há indícios fortes relacionados ao direcionamento de licitação, sim. Agora, realmente ao seu final é que a CPI vai dar esse apontamento. E esses indícios fortes aí, um deles é que as propostas dessas empresas foram apresentadas no mesmo dia, quase na mesma hora, e tinha um que era parente do outro. É uma história mais ou menos assim. As coincidências são muito grandes. Né? O mesmo dia 23, foi apresentadas as 3 propostas de dispensa de licitação, diga-se de passagem, tanto do projeto básico como também do projeto finalístico executivo da contratação, ou seja, Castro e Melo, vencedora, e os que deram cobertura, irmã do que ganhou, e o outro amigo de faculdade que se formaram junto. Da GCP, que foi a vencedora também, amigos em comum e sócios em outra empresa. Quer dizer, são coincidências que levam a gente a concluir de que realmente estavam ali no sentido de fazer a cobertura. Agora, realmente a CPI tem que ter esse cuidado. Eu, como presidente, não posso fazer pré-julgamento, mas o indício é muito forte e automaticamente ao seu final será conclusiva. O que já dá para se dizer que, ao menos o projeto foi autorado durante a execução. Isso já se sabe, ou não? Também não é uma certeza. E coincidências também aconteceram no sentido de trocas de e-mail, antes mesmo da dispensa de licitação, da escolha das empresas que iriam fazer o estádio de futebol, da empresa que iria fazer o projeto de futebol, trocas de e-mail antes da Secretaria de Estado, com a empresa que veio se consagrar vencedora para fazer o projeto e, consequentemente, da empresa que veio a consagrar-se vitoriosa para fazer o estádio. Estádio esse que foi contratado, na época, por 300 milhões e que finalizou em 700 milhões. Ou seja, se realmente tudo isso for caracterizado, é um grande escândalo, uma vez que a projetista pode ter propositalmente feito fraquezas dentro do projeto para que aditivasse nos momentos oportunos a quantidade que fosse necessária até chegar ao resultado das pessoas que arquitetaram tudo isso. E sobre o VLT, a CPI ouviu uma servidora do Ministério das Cidades que teria alterado o parecer lá para mudar de BRT para VLT. Ouvimos o técnico que fez o parecer dizendo que o BRT era o modal adequado para o Mato Grosso. Naquela oportunidade, ele meio quis mudar o depoimento que havia dado à polícia, que está sendo investigado. Nós reordenamos a consciência do mesmo no sentido de que a CPI pode prendê-lo se ele fizer falso testemunha. E ele conseguiu daí voltar na ativa e realmente confirmou que teve a alteração, e quem fez a alteração foi a chefe, que foi ouvida também e, de certa forma, quis se eximir de toda a responsabilidade. Mas é meio que inevitável também, uma vez que o relatório tem um número, o primeiro, do BRT, e foi usado o mesmo número para a mudança do VLT, ou seja, não tiveram nem o cuidado de repente, formatar 2 relatórios, um sobrepondo o outro. Simplesmente disse que inexiste o primeiro, que tem cópia, na formatação do segundo, mudando o modal para o VLT, trazendo aí um transtorno para o estado de Mato Grosso e um grande abacaxi ao governo atual que tem que resolver como vai ser funcionar esse equipamento. Olha, do que a CPI já se sabe da questão do VLT, na opinião do senhor como presidente da comissão, é viável ainda manter o veículo leve? A população quer saber disso o tempo todo.
Olha, o governo tem algumas opções. A PPP é uma opção razoável, ou tentar, de repente, aumentar o valor da dívida com o governo federal, no sentido de captar mais 1 bilhão para terminar a obra, que daí seria praticamente o subsídio na questão das passagens, que daí a população, como o Estado bancou toda a obra, teoricamente, ou está bancando no financiamento, ele conseguiria dissolver uma passagem, uma alíquota compatível ao sistema viável atual. Agora, se ele buscar uma PPP, é óbvio e natural que quem investir dinheiro vai ter que ter o retorno financeiro e automaticamente a passagem não será compatível ao sistema atual. Será realmente um transporte num padrão de valores muito maior. Deputado, vamos falar agora de uma outra CPI, que também é muito polêmica, a CPI das cartas de crédito do Ministério Público, e o senhor também é membro desta CPI. Dias atrás, a Associação do Ministério Público emitiu uma nota oficial, onde citava até o seguinte, né? De que o Ministério Público, às vezes, acaba provocando a ira de determinados setores, porque o que o Ministério Público faz é investigar a corrupção, inclusive lá na Assembleia, onde já ocorreram várias operações. Essa CPI, que teve o requerimento assinado por 23 deputados, teria o objetivo de constranger o Ministério Público, emparedar aí promotores e procuradores, ou não é esse o foco? De forma nenhuma. Eu acho equivocada a nota do Ministério Público, uma vez... Você chegou a ler essa nota? Não, estou ciente pela sua fala. Uma vez que a prerrogativa da Assembleia Legislativa é de fiscalizar. E por que não o Ministério Público poder ser investigado se nós tivermos uma denúncia? Eles não foram diretos, né? Eles falaram determinados setores, não falaram que era a Assembleia que faz isso. Então, e assim como a Assembleia está sendo investigada e é a prerrogativa deles de fazer a investigação, eles precisam dar resposta à sociedade, porque são promotores públicos, é natural que eles façam o processo investigativo, coloque quem tem que colocar na punibilidade e a Assembleia da mesma forma. Não vai acontecer nada diferente. Eu acredito de que está gerando uma polêmica à toa com esse assunto, uma vez que a gente sabe da conduta do Ministério Público. E falaram também o seguinte, de que as operações vão continuar. E devem continuar. Devem continuar. Devem continuar. A conduta do Ministério Público sempre foi ilibada. Quer dizer, então, a CPI da Assembleia Legislativa, se concluir que as denúncias apresentadas foram infundadas, vai dar a conclusiva de que não tem impunidade para ninguém, ninguém é culpado. Agora, se tiver realmente indícios e alguma coisa errada, também, da mesma forma, a Assembleia vai colocar e vai pagar o preço quem tem culpa no cartório. Uma outra questão agora. O senhor coordena a Câmara Setorial temática que estuda aí a reforma tributária do Estado. Da forma como o texto foi apresentado, que é uma parte apenas ali para as pequenas empresas, elas vão atender ao empresariado, podem ajudar aí na geração de emprego, de renda no Estado? Muito necessário. Não tenho dúvida, Ivânia, porque nós tínhamos sempre a criação da regulamentação disso aí, feito a quatro paredes por o secretário de Planejamento, de repente o estratégia de governo, sem ouvir as partes. E a Câmara Setorial Temática, que eu fiz a propositura da construção da mesma, nós pegamos os segmentos organizados da sociedade, ou seja, tem CDL, tem SEBRAE, tem todas as associações ligadas ao empresário, ao pequeno, médio e grande, e elaboramos daí a construção desse elemento novo, que foi aprovado pelo governo do Estado, que estava fazendo paralelamente o mesmo trabalho através do secretário Seneri, e que veio culminar com o trabalho da Câmara Temática. Detalhes apenas de texto foram adequados e foi aprovado realmente o que o segmento buscou. Isso é interessantíssimo e eu quero parabenizar a equipe de governo pela sensibilidade de atender os anseios de quem realmente paga a conta, que é o empresário. Deputado, voltando aí à questão da CPI do Ministério Público, procede a informação de que tem chegado muito, mas muito documento na Assembleia Legislativa denunciando práticas que não seriam corretas
no Ministério Público? E complementando a pergunta, esta CPI, ela vai se limitar a investigar as cartas de crédito ou o objeto desta CPI pode ser ampliado? Todo objeto de CPI pode ser ampliado. Agora, precisa ter fundamento. O fundamento da denúncia é investigar a carta de crédito. Só temos essa denúncia da carta de crédito. Agora, ao longo do processo investigativo, vinha outro tema relacionado que precisa ser investigado, obviamente... E esses temas têm chegado lá na Assembleia? Até agora não. Tem muito documento relacionado às cartas de crédito. Realmente temos aí uma farta documentação nesse sentido. Falando de uma outra comissão, agora só que é uma comissão especial. O senhor propôs a criação de uma comissão aí para discutir a liberação da exploração ali do garimpo de Pontes e Lacerda. O senhor acredita que é possível, apesar das legislações, que os garimpeiros possam fazer a exploração daquela área, como eles pedem? Na verdade, nós propomos uma frente parlamentar, onde 5 deputados estão presentes, o Van Clay, que é de Pontes Lacerda, o Dr. Leonardo, que é de Cáceres, o Coronel Taborelli e Wagner Ramos, que vem do segmento garimpeiro, inclusive o Wagner Ramos, e faz questão que se fale isso porque entende muito do assunto. Hoje existe uma legislação perversa para que os garimpeiros, de fato, consigam trabalhar. A favorecimento total sempre às grandes empresas mineradoras, que 80% dela não é brasileira. É canadense, é chinesa e que está levando o nosso minério todo embora, sem pagar tributação ao país, porque ali na região de Pontes Lacerda é prova de que aviões dessas mineradoras que são instaladas ali pousa no campo particular da mineradora, decola e simplesmente não tem a efetiva conferência de nada do que está se levando embora da nossa riqueza. Então, o que nós propomos na Câmara? E falamos com o ministro Eduardo Braga que a questão mineral no ouro é por camada, de 0 a 50 metros de profundidade, fosse liberada a outorga para os garimpeiros braçal, aqueles que realmente querem fazer na bateia a sua exploração mineral. E abaixo de 50 metros a lavra fosse concedida daí às grandes empresas, que obviamente tem que ser explorado sim o minério. Mas, de certa forma, a gente colocaria uma grande quantidade de brasileiros e brasileiras que sonham em galgar uma condição melhor de vida através da mineração. E hoje não existe. Então nós temos uma agenda de novo no início do mês agora com o ministro para esta definição e de repente apresentarmos uma proposta. Ambientalmente, tudo irregular aquela área. Teria que realmente fazer um termo de ajuste de conduta com a SEMA, Ministério Público, para daí sim adentrar num trabalho organizado e coordenado pelo governo do Estado. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Muito obrigada, deputado. Obrigado.